Olá! No Palavra Aberta de hoje recebemos o deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro, para conversar sobre simplificação, desburocratização, digitalização de alguns processos e também como coibir fraudes em alguns setores muito sensíveis da economia do Brasil. Deputado, bem-vindo ao programa. Bem-vindo, muito obrigado aí, Felipe, uma honra estar aqui com vocês. Deputado, para a gente começar a nossa conversa, o senhor tem um projeto de lei complementar que ele desburocratiza, digitaliza, simplifica vários aspectos, vários setores da economia brasileira, e também ajuda a coibir fraudes, Então, por exemplo, a energia elétrica ela já tem um controle, A ANP tem que é a Agência Nacional de Petróleo, tem alguns controles dos processos que ocorrem fora do Brasil. Mas aqui dentro a gente ainda observa, por exemplo, nos postos de gasolina, muitas fraudes, enfim, e não só nos postos. O senhor acha que esse projeto do senhor pode ajudar a coibir esse tipo de prática? Olha, Felipe, nós criamos o número único do brasileiro, o CPF, para que o brasileiro pudesse, ao invés de ter que lidar com 23 números, lidar com um número só, que é o CPF. Nesse projeto, nós criamos o número único das empresas brasileiras, que é o CNPJ. A empresa não precisa ter para conhecimento público o número de autorização da nota fiscal, o número de autorização do alvará, o número de autorização de funcionamento para lidar com a sociedade. Isso são números que devem ser conhecidos e trabalhados pelos órgãos especificamente. Porque se nós tivermos uma linha só em que o CPF seja o número único das empresas brasileiras e a única listagem possível, nós vamos criar uma conexão com a única relação possível do número de brasileiros, que é o CPF. O que é um CNPJ? Um CNPJ ou é um CPF ou são vários CPFs. E assim a gente simplifica muito toda a relação da tributação, toda a relação dos controles brasileiros. E o que eu estou tentando falar com a sociedade é que nós estamos discutindo muito oportunamente a reforma tributária e nós precisamos fazê-lo porque nós precisamos reformar tributariamente o Brasil. Mas existem coisas que podem ser feitas imediatamente, aliás, que já deveriam ter sido feitas, Felipe. E que com elas nós vamos simplificar e nós vamos avançar enormemente o país e a vida de cada cidadão. Eu tenho tido uma luta enorme lá com a ANP, como você citou, porque eu estudei o sistema regulatório e vi que na ANEEL, que é o sistema elétrico, a ONS, a Operadora Nacional do Sistema, sabe cada quilowatt gerado no Brasil inteiro e aonde esse quilowatt está sendo distribuído para alimentar a energia no país inteiro, porque isso foi feito, Felipe. Quando teve o apagão, eles usaram as tecnologias modernas para monitorar o sistema brasileiro de energia e aí então nós hoje temos segurança no sistema elétrico em função de que a gente acompanha segundo a segundo toda essa movimentação. E por causa disso, no sistema elétrico, como o imposto é na origem, é na geração, você tem todo o sistema de impostos também controlado. E aí, Felipe, eu pergunto à ANP, por que os senhores que têm a responsabilidade de controlar os combustíveis, que são os fatos geradores de maior contribuição ao erário, porque são os combustíveis de origem fóssil, o diesel e a gasolina, os grandes contribuintes, além do gás de cozinha, do gás engarrafado, do gás, obviamente, por que a ANP não controla? Só não controla, Felipe, porque não quer. Meu amigo, minha amiga, você que está vendo Palavra Aberta. A ANP não controla o posto de gasolina da esquina da sua casa porque não quer. Porque o proprietário do posto, ele tem todas as informações de quantos litros ele vendeu por dia, de qual foi a qualidade do petróleo que ele vendeu, se ele vendeu óleo lubrificante ou não, se ele vendeu gás ou não, quantos mililitros de gás ele vendeu. Essa informação, o dono do posto tem que ser obrigado a passar para a ANP. Para quê? Para que nós, sociedade brasileira, eu, o Felipe e todos vocês que estão nos assistindo, saibamos qual é o estoque brasileiro de petróleo e quanto se vende de petróleo a cada dia. E não só de petróleo, mas petróleo, derivados, óleo, gás, enfim. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente elimine 20 bilhões de fraude anuais só na gasolina. Esse dado não é meu, esse dado é do Instituto Combustível Legal. São 20 bilhões de reais por ano que somem da tributação sobre combustíveis. Tem um instituto chamado Combustível Legal, do Emerson Capaz, que diz que 20% de tudo aquilo que é comercializado no país em termos de combustível tem algum tipo de adulteração. O senhor acha que esse tipo de controle minimizaria
com bastante sucesso essas adulterações e fraudes? Eu te transfiro a pergunta. Você não acha que sim, Felipe? Responda, por favor. A grande questão é que, enquanto a gente vê as inovações acelerando a um passo muito rápido, parece que a burocracia não acompanha, né, deputado? Meu Deus, eu ontem fui a um evento aqui sobre carros elétricos e mobilidade elétrica que eu apoio. Eu andei num ônibus aqui que estava sendo monitorado na China, lá em Pequim. A empresa está monitorando cada quilômetro que o ônibus anda e quanto ele está consumindo e toda a performance dele na China. Você acha mesmo que aqui na ANP a gente não teria condição de controlar os 48.808 postos brasileiros para saber no final do dia quantos litros de gasolina, quantos litros de diesel, quantos barris de petróleo, quantos litros de gás foram colocados? Você acha, Felipe, que nós não temos esse dado? Bom, bem, eu quero garantir a você, cidadão, a você, Felipe, e a todos que estão nos ouvindo. Esse dado está disponível, esse dado existe, esse dado pode ser posto a serviço da sociedade brasileira. Eu quero convencer os 7 governadores do Sudeste a implementar imediatamente isso no Sudeste brasileiro. Mas mais ainda, quero convencer o governo federal de que nós temos que discutir reforma tributária sim, mas nós não podemos abrir mão de toda a tributação que já está pronta e que pode ser implementada e cobrada imediatamente, apenas acerca da vontade do gestor de implementar esse processo. Eu já pedi 2 audiências lá ao Barreirinha, que é o nosso secretário da Receita Federal, e pedir a ele que haja no sentido de que a ANP seja obrigada a implementar esses controles num período máximo de 3, 4 meses. E eles estão adiando eternamente essa discussão, e aí eles marcaram um GT no Conselho Nacional do Secretário de Fazenda no dia 6, no dia 22, agora do mês passado, que era uma quarta-feira de cinza. Eu de cara já estranhei marcar reunião quarta-feira de cinza. Comuniquei ao secretário da Receita Federal que ele deveria notificar ao Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda de que essa solução do GT precisa ser implementada. A reunião aconteceu? Não. Teve alguma decisão? Não. Então nós continuamos esperando que o carro passe por cima de nós, porque está tudo pronto. É só querer implementar, é só querer fazer. Então eu estou aqui para dizer a você o seguinte: eu estou dizendo e consegui convencer o nosso presidente Arthur Lira que nós precisamos instituir aqui, será instituído hoje nessa casa, um grupo de digitalização e desburocratização do Brasil, em que eu vou presidir e vou mostrar que a digitalização pode salvar o Brasil e os cidadãos brasileiros no controle da cidadania, no controle da inflação, no controle da cartelização. Eu propus um negócio que está aqui, ô Felipe, que é o seguinte, chama Waze Preço Brasil. O que é o Waze Preço Brasil? É você, Felipe, que já usa o Waze para saber do tráfego, ir numa farmácia, ir no posto de gasolina, ir no supermercado e mandar a nota que você apurou, que você comprou, para o igov.com.br. O igov.com.br, meu amigo, minha amiga, é o maior sistema de governo digital do mundo. Nós somos 160 milhões de brasileiros lá com as nossas biografias e com as nossas biometrias faciais e manual totalmente integradas. O Brasil construiu, e foi você que pagou por isso, cidadão, cidadã, está pronto para usar. É inaceitável que nós continuemos desprezando a tecnologia, desprezando a digitalização para mudar as nossas vidas. Eu vim aqui, Felipe, no Palavra Aberta, e te agradeço muito, para dizer que está tudo pronto para acontecer, que a gente precisa mudar esse país e isso pode ser feito agora, hoje. Feito, deputado. Quero agradecer a presença do senhor aqui no Palavra Aberta de hoje, agradecer a preocupação do senhor também por esse tema que é fundamental para o Brasil inteiro. Eu é que agradeço, sou fã do Palavra Aberta, seu fã, para mim é um espaço muito importante. Obrigado. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com o deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro. A gente se encontra numa próxima edição do programa. Até lá!